que não indicará vice de Flávio e ficará neutro na eleição. O candidato do Partido Liberal aposta agora no Podemos. Fernanda. O Republicanos seguiu aí a decisão da Federação União Progressistas, que anunciou essa neutralidade, também determinou que não haveria indicação de um nome, né? A gente lembra que União Progressistas teria o nome ali principal, mais cotado, da senadora Tereza Cristina, o que acabou não acontecendo, e no caso do Republicanos, o nome que seria indicado seria o da ex-presidente da Caixa Econômica, Daniela Marques, que poderia compor essa chapa com Flávio. Com esse anúncio de neutralidade, essa indicação não vai acontecer. O Republicanos divulgou uma nota oficial onde disse que essa foi uma decisão majoritária em comum acordo entre o Diretório Nacional e os diretórios estaduais, e que o foco será o fortalecimento das bancadas aqui no Congresso Nacional. A gente tem aí a imagem da nota, é uma nota longa, extensa, com muitas informações, mas a gente separou em cartela 2 trechos principais desse pronunciamento oficial do partido. Nesses trechos, o Republicanos diz o seguinte: o Republicanos informa que, após amplo processo de consultas às executivas estaduais de todo o país, decidiu, por deliberação majoritária, adotar uma posição de independência institucional na eleição para presidente da República. Em um outro trecho, segue dizendo: ao mesmo tempo, o partido reafirma seu compromisso com o fortalecimento de sua representação no Congresso Nacional. Ampliar as bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal significa ampliar a capacidade de defender esses princípios, participar da construção das grandes decisões nacionais e contribuir para a estabilidade institucional e governabilidade do país. Esses são 2 trechos dessa nota. Tanto o Republicanos quanto a Federação União Progressistas têm focado nessa questão estadual, de fortalecimento das bancadas na Câmara e no Senado. E por causa das divergências em relação aos apoios, eles decidiram, pelo menos nesse primeiro turno, anunciar neutralidade. Depois desses anúncios desses partidos que era esperado que apoiassem Flávio Bolsonaro, o senador resolveu conversar com outras legendas. O Partido Novo era uma primeira opção, porém, por causa do desgaste da relação com o ex-governador e também candidato à presidência Romeu Zema, não houve acordo, não houve avanço nas conversas. A nova opção seria o Podemos, porém, a presidente do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, já disse a interlocutores que deve anunciar também neutralidade. Houve a tentativa de conversas, mas o partido, também em acordo com seus diretórios estaduais, deve anunciar nas próximas horas que não defenderá o nome de nenhum dos candidatos, agora no primeiro turno. Vamos lá, o Denis, que é um jornalista que acessa redes e busca as informações, é um nome que está surgindo aí nas redes bolsonaristas, Denis. São 3 nomes, né, Amadeu? 3 nomes do PL, que é o Luiz Felipe Orleans de Bragança. Esse Príncipe. Seria um nome que o Flávio gosta muito, mesmo porém... Sendo um homem, né? É um homem. Né? É um homem. Já fica com score menor, né? Isso. E aí os outros 2 nomes seriam de Michele Bolsonaro, que acredito que nessa corrida seria o nome, vamos dizer assim, que estaria ali na dianteira. Eu deixaria de concorrer ao Senado em Brasília para ir para essa chapa aí. E o outro seria da Priscila Costa, que é deputada federal aqui pelo Ceará, que também é do PL. E é um nome então, de Michele. Seriam esses 3 nomes aí que trabalham para ser colocado como vice do Flávio Bolsonaro, depois dessa desistência aí do PP, Republicanos e Podemos, que adotaram essa postura, e vai saber por quê, né, que esses 3 partidos estão rejeitando essa possibilidade de apoiar o Flávio. E lembrando, minha gente, que aqui no Brasil, os vices, se a gente for atrás na história, os vices não são decorativos, não, como disse o Temer. Os vices, muitos deles... Vamos fazer um retrospecto? Começando com o José Sarney no lugar do Tancredo Neves. Não, mas volte para... Eu falei só da redemocratização para cá, né? Não, mas, por exemplo, o Jânio foi eleito, mas quem governou foi o João Goulart. Eu falei só da redemocratização para cá, que é recente. Mas, o Tancredo morreu, o Sarney assumiu. Depois o Collor foi empichado, o Itamar Franco assumiu. Depois... Deram um golpe na Dilma, o Temer assumiu. Então, só 3. E mais o João Goulart. Sim. Que com a queda renúncia, né, do
Jânio, ele foi presidente. Além do, eu não lembro o nome do vice do Getúlio Vargas, quando o Getúlio se suicidou, também o vice dele assumiu. Enfim, nos últimos 100 anos, nós temos 6 vices que assumiram. Então, o vice não é assim tão decorativo para se desprezar dessa forma. Não é Denis Constantino. Sem dúvida, Amadeu. Não seria. Agora, o Denis citou 3 nomes aí possíveis, Ari. O príncipe Pedro Luiz Orleans. Felipe Orleans de Bragança. Luiz Felipe Orleans. O nome de Michele Bolsonaro e o nome de Priscila Costa, que é do Ceará e seria uma indicação de Michele. Então, Ari... Olha, se eles tiverem juízo, eles ficam com a nordestina. O Flávio é mais fraco aqui. Não acredito que a dona Michele tope. Claro que ela somaria mais, né? Levaria para ele de volta parcelas significativas do eleitorado que meio, depois que ela disse que foi maltratada por ele, meio que torceram o nariz para ele. Agora, como eu acredito que ela não aceita, eu acho que não tem como comparar, né? Um príncipe, herdeiro presumível do trono do Brasil, enfim, com uma nordestina, jovem, mulher, se tiverem juízo. Agora, quem aqui acredita que Michele topa ser vice do Flávio? Eu já emiti minha opinião. Não acredita? Não. Franci? Não acredito, acho que ela ganha mais como senadora. Exatamente, não trocar o certo pelo duvidoso. E você? Ela levar em consideração a parte religiosa, eu acredito que ainda tem possibilidade. Pronto, aí são as opiniões. E a Fernanda Duarte me auxilia, ela diz, Café Filho era o vice de Getúlio que assumiu com o suicídio dele. Sim. Então nós tivemos Getúlio que se suicidou e assumiu o Café Filho. Jânio que renunciou e assumiu João Goulart. Tancredo que morreu e assumiu Sarney. Collor que foi empichado e assumiu Itamar. E Dilma que foi golpeada e assumiu Temer. O Temer, Michel Temer. 5, doutor. 5. É muito, viu? É muito. Vamos lá. Lembrando que nós tivemos aí nesse interstício muitos anos de governo militar. Não tinha essa figura do vice, era sim decorativo. Também teve o presidente que, antes ainda, né, que morreu de influenza e o vice assumiu também. Vamos lá com a manchete aqui do